Acho que foi. Foi. Então, é só clicar aqui em banco de questões. E aqui vai vir Tá. em cadastro de questão. Eu acho que vai aparecer cadastro de questão. Quando você apertar aqui em cadastro de questão, vai aparecer essa tela inicial. O que é essa tela inicial? Aqui, depois que você faz o cadastro de uma questão e envia para validação, você consegue pesquisar ela aqui. Toda questão ela tem um código. Então, por exemplo, você cadastrou a questão número 1, você anota o código dela para depois você procurar ela, se você quiser saber se ela já foi publicada ou não, ou quiser alterar alguma coisa para nos avisar. Então, você pesquisa aqui o número do código, por exemplo, e coloca em pesquisar. Aí já vai aparecer a questão aqui para você. Porém, para cadastrar a Uhum. questão, vai ter que vir aqui em novo, nesse botãozinho verde. Às vezes os professores se confundem Uhum. e fica tentando cadastrar por aqui, mas não é. Sempre tem que vir nesse botão verde, tá? Então vem aqui em Tá. nova. Quando for em nova, automaticamente já vai entrar na parte de cadastro de questões. Então, qual que é a primeira coisa que tem que ser feito aqui? E tudo vai variar de acordo com o tipo de questão. Eu vou te explicando as particularidades de cada uma, tá? Então, aqui, no tipo Tá. de questão, a primeira coisa que vai preencher. Pode ver que aqui o código você nunca vai precisar preencher, porque ele gera automático, tá? Então, tipo de questão. Uhum. Nós vamos vir aqui, por exemplo, eu vou cadastrar o mapa, então eu vou colocar aqui que é uma questão discursiva. O mapa ele é uma questão discursiva, Só que quando a gente coloca aqui no tipo de questão, o mapa você pode colocar sempre como envio de anexo, tá? O mapa é atividade 1. Uhum. Então, sempre envio de Tá. anexo. Tipo de E o questão, fórum também, ele entra nesse item? pode ser também envio de anexo. Agora, as outras da Tá. atividade 2 e 3, que são objetivas, vai ser Uhum. diferente. É outro caminho, depois eu te mostro. Então, Tá. aqui na raiz, a gente vai colocar sempre o EAD, tá? O Unicesumar EAD, e o destino. Aqui a gente vai marcar qual que é o tipo da atividade. Então, aqui, por exemplo, é o mapa. Vou colocar no mapa. Uhum. Se for Tá. atividade 1, aqui não aparece a atividade número 1, tá? Então, entra como atividade de estudo. Lá na frente, depois que a gente identifica como atividade 1, tá? Então, vou colocar aqui o Tá. mapa. Aí, a gente vai para essa parte de texto base. O corpo da atividade inteiro você vai colocar aqui. Então, você vai copiar lá do seu arquivo de Word e vai colocar tudo aqui. Vai colocar o enunciado, a contextualização, tal, e o que está sendo pedido. Tem que colocar a Tá. E se eu imagem? tiver imagem? Isso, vamos colocar um exemplo de imagem aqui. Para colocar a imagem, nós temos aqui esses ícones, que é para configurar o texto, para colocar imagem, tem várias funções. Então, eu venho aqui, ó, esse ícone aqui, quadradinho com a montanha, é para colocar a imagem. Eu vou lá, procuro no computador a imagem que eu quero, e coloco, por Uhum. exemplo, que eu vou colocar essa. Dou um OK, já vai inserir. Se você, por exemplo, copiar e colar uma imagem aqui, vai dar erro, então não vai dar certo. Sempre que for colocar uma imagem, tem que vir nesse ícone, tá? Tá. Beleza, eu E coloquei a imagem, se eu pode tiver, falar? por exemplo, se eu tiver, por exemplo, links assim para o aluno acessar durante o desenvolvimento da atividade de mapa, eu posso colocar também? Ele vai direto Pode, daí ou pode não? colocar. É só copiar e colar aqui o link, que Tá. daí já fica certo. O aluno depois Ah, copia e cola e abre, beleza. tá? Uhum. Então, eu fiz todo o preenchimento. E uma coisa que pode facilitar na hora de preencher, porque essa telinha é bem pequenininha, né? Então, às vezes, a atividade ela é muito Aham. maior do que isso. Você pode clicar aqui, ó, nesse verdinho expandindo a tela, que daí fica uma tela grande para Aham. você ver tudo que você já colocou. Aí fica mais fácil. Depois, para Uhum. voltar, só clicar de volta. Preenchi minha Tá. atividade mapa. Aí eu tenho que colocar o feedback. O feedback é separado que aqui nessa parte de baixo. Aqui a resposta esferada, Uhum. feedback. Aqui você vai colocar então como que você espera que o aluno faça a resposta dessa atividade, pode dar exemplos e aqui faz a mesma coisa. Você pode expandir, diminuir. Beleza, eu coloquei o feedback. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou clicar em salvar. Quando eu salvo, vai aparecer outras abas aqui que eu preciso preencher na sequência. Então eu vou colocar aqui para você ver. Salvei. Salvei. Olha aqui em cima, nessa parte superior, apareceu agora
essas outras abas, a tag, a árvore, fórmulas, questionário, comentário e log. Você não vai usar todas essas páginas, eu vou te mostrar quais que você vai preencher. Então, aqui já vai estar preenchida a questão e eu vou para o campo tags, que é a seguinte. Aqui nas tags, eu vou ter que preencher as seguintes situações. A questão pode ser utilizada em prova? O mapa não pode ser utilizado em prova. A atividade 1 também não pode ser utilizada em prova. Mas as questões objetivas podem. Se você achar que é conveniente o aluno utilizar em prova, você pode aqui ticar como sim, que daí ela vai para o banco de questões para o aluno também utilizar na prova. Quando o aluno inicia a prova dele lá no Polo, no computador, vai ser feito um sorteio de questões e essa pode cair também, tá? Então aqui você decide se pode colocar ou não, exceto mapa, atividade 1 e fórum. Essas é sempre não. Aí, aqui é onde eu vou identificar, por exemplo, lá no caso da atividade 1, que no início eu coloquei só atividade de estudo, né? Aqui vai ter como colocar. É atividade 1, é atividade 2, é atividade 3, aqui que eu identifico ela. Então, eu vou colocar aqui, nesse caso, é mapa mesmo, né? Não é atividade 1 que eu estou simulando. Curso de origem é ARC. Competências de aprendizagem é raciocínio lógico, é interpretação, é recordar. Às vezes, a maioria das vezes é a interpretação, né? Então, você pode escolher qual que vai se enquadrar melhor. Às vezes não vai ser só um, né? Mas acho que só dá para colocar um, deixa eu ver. Só dá para colocar um. Então, você pode ver qual que vai se enquadrar melhor. Aqui em competências profissionais, você pode escolher também qual que você acha que vai se enquadrar melhor. Geralmente a gente usa pensamento analítico, pensamento científico, criativo. Vou colocar aqui só para a gente dar sequência. E recurso utilizado. Aqui, por exemplo, você colocou uma imagem no seu mapa. Então, eu vou identificar como texto não, como mais de uma fonte. Se eu coloquei só texto, eu vou ticar como texto verbal. Se for uma atividade que é só imagem, que não vai acontecer nunca, daí seria texto não verbal. Mas isso aqui não acontece. Então, eu vou colocar mais de uma fonte e vou apertar aqui em salvar, nesse verdinho. É importante sempre que preencher essas abas, apertar em salvar, porque se você mudar para outra, você vai perder todas essas configurações. Então, salvo. E vem aqui em árvore. Ó, edição realizada com sucesso. Agora eu vou para o próximo campo. Árvore. O que é árvore? A árvore digamos que é o local que vai ficar salvo essa atividade. Então, assim, cada disciplina tem uma árvore, que é digamos, uma pasta para ela. Então, eu vou procurar aqui a árvore da disciplina. Qual que é a sua mesmo? É ateliê de baixa complexidade. Deixa eu ver se tem aqui. Ateliê de paisagismo. Comercial. Residencial. Bom, eu vou colocar qualquer uma aqui, mas o seu não vai aparecer todas essas árvores aqui, vai aparecer só a sua, tá? Você vai estar cadastrado só na sua mesmo. Então não vai precisar ficar procurando. Vou colocar de paisagismo. Tá bom. Quando nós colocamos a árvore, vai estar cadastrado os temas do livro. Porque, por exemplo, a atividade 1 ela vai estar relacionada a alguns temas do livro. Ou a um tema específico. Então você pode ticar aqui qual que é o tema que está relacionado. Isso aqui, principalmente, é importante preencher, porque depois, se der algum problema na atividade, algum aluno ficar questionando alguma coisa, nós vamos entrar, olhar o feedback para ver o que você estava esperando da atividade e vamos buscar também no capítulo do livro. Daí a gente dá uma conferida para poder responder para o aluno. Então, preenchi aqui as informações. Pode falar. Renan, eu tô com uma dúvida sobre isso que você acabou de falar, tem muito a ver com uma dúvida que eu tenho. Diga. Eu desenvolvi uma atividade, e a atividade 1, eu destinei para o aluno fazer um exercício, só que ele é um exercício complementar de uma etapa que o aluno vai precisar para desenvolver o mapa, tá? O que seria isso? Eu pedi para o aluno, no mapa, para ele fazer um projeto completo, e esse projeto eu pedi para ele, na hora dele representar lá na prancha, eu pedi para ele colocar com escala gráfica, tá? Porque a escala gráfica,
ela modela junto com o desenho, né? Então, se ele Sim, precisar colocar numa prancha, diminuir ou aumentar, ele consegue trabalhar perfeito. com com o desenho. E aí, assim, na atividade um, eu senti essa necessidade de colocar para o aluno treinar isso. E aí eu não sei, neste caso, ele não está diretamente relacionado com uma unidade do livro, né? Assim, não é não tem uma citação, uma parte lá no livro que diz exatamente isso. Mas eu pedi para ele desenvolver uma planta e para ele treinar a escala gráfica. Deixei alguns links, inclusive, para ele assistir, entender mais sobre esse processo. E aí eu não sei se isso tem problema, se deveria ser talvez uma outra atividade. O que você me diz sobre isso? Olha, é legal fazer essa interligação do mapa com a atividade um. Eu só não sei se não poderia não ter a ver com o livro, porque geralmente todas as atividades ela tem que ter um embasamento no livro. Porém, nesse caso específico, eu acho Tá. interessante realmente apresentar essa questão da escala gráfica. Faz assim, vamos Uhum. postar essa atividade dessa forma. Eu vou dar uma lida Tá. nela, vou avaliar, porque eu vou fazer a validação. Aí assim que Era você isso que eu postar, queria saber. daí eu te dou um Aham. ok. Você valida também? Eu valido também. Vai passar por mim e vai Ah, passar tá. por outro professor também. Mas eu acho Ah, tá interessante bom, fazer isso, ótimo. sim. Então, É, porque assim, mas eu também tenho. Aham, nesse caso, ainda assim você vai ter que colocar alguma unidade, porque você não consegue dar tá. sequência sem ticar alguma. Aí você pode colocar ou a primeira unidade, eu acho que pode colocar a primeira, por Uhum. exemplo, só para poder continuar, Sim, sim. tá? Tá bom. Então, aqui novamente, preencheu. Vamos clicar em salvar. Falando sobre isso, teve uma disciplina agora de projeto arquitetônico que foi feito dessa forma. A professora pediu um projeto de abrigo emergencial em projeto arquitetônico, e a atividade um ela pediu para fazer 3 análises de correlata para abrigo emergencial. Então, interligou também Uhum. as atividades. É bem legal. Então, eu Tá. salvo aqui Uhum. novamente, tá? Registro Uhum. salvo com sucesso. Aqui no campo fórmula, não vai precisar fazer nada, porque aqui só entra quando for alguma disciplina que envolve cálculo. A gente vai informar qual que é Uhum. a fórmula que vai ser utilizada. Então, a gente pula isso daqui. Questionário, nessa atividade mapa e atividade 1 e fórum não utiliza para nada também. Aí, por exemplo, eu fiz a minha validação e o outro professor também fez a validação. Eu aprovei, mas o outro professor identificou que alguma coisa deveria mudar por questões da padronização da universidade. Vai estar nesse Uhum. campo comentário aqui, você vai ver o que vai estar escrito. Daí vai estar assim, por exemplo, professor, por favor, inserir a fonte de tal imagem, ou acrescentar tal coisa no Aham. feedback. Vai estar informando aqui. Uhum. Então, por exemplo, vou falar, professora, tal questão voltou para correção. Aí você vai pegar o código dela, entrar lá naquele início e vir direto aqui em comentário para ver o que está sendo pedido. Aí você já vai saber o que é para Uhum. fazer, tá? E aqui em log também não vai mexer em nada. Para este caso de mapa, atividade 1 e fórum, ok? Então aqui termina Tá o bom. processo de postar não, o processo de cadastrar a questão. Mas eu ainda tenho que enviar para Uhum. validação. Sempre acontece dos professores esquecerem de enviar para validação. Então, enquanto não envia para validação, não aparece para nós. Então, tem que vir aqui em ações, enviar para validação. Aí é só enviar Uhum. para validação, certo? Uhum. Quando você fizer isso, ela vai aparecer lá para mim, beleza? Tá. Uhum. Alguma dúvida em relação a isso? Esse é o processo para atividade mapa, atividade 1 e fórum. Tá. Não, tudo ok. Eu entendi, eu vi até quando você estava selecionando ali, que a gente tinha como a- selecionar fórum ou atividade, né? Então eu entendi bem Isso, certinho. Aí eu só tenho uma dúvida em relação a esse cadastro. Eu posso fazer esse cadastro até amanhã? Porque agora à pode noite eu dou sim. aula, então eu não sei se eu vou conseguir preencher tudo, né? Diante do que você está me mostrando, não sei se eu vou conseguir preencher tudo hoje. Não, Mas tranquilo, até pode amanhã eu postar já sim. consigo cadastrar tudo. A Tá gente bom, deixa combinado entre nós que daí fica para amanhã, então. Então, eu tá vou te bom, mostrar agora o processo que é para postar atividade objetiva, tá? tá Ele bom. é bem parecido, bem similar.
Eu vou voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo aproveitar essa para não postar outra. Bom, eu vou voltar aqui no começo. Aqui não vai estar aparecendo ainda essas tags aqui, essas abas. Vai estar naquele processo inicial Uhum. ainda. Então, a primeira coisa que Tá. você vai fazer é colocar aqui, ó, objetivo de resposta única. Uhum. Ok, deixa eu ver, para de assinar. Ok. Objetivo de resposta única. Acho que não vai dar certo, vou ter que começar uma nova. Deixa eu ver. Aqui. Objetivo de resposta única, agora vamos ver se vai. Tá, coloquei objetivo de resposta única. Esse processo é igualzinho ao começo de ambos os casos. Coloco aqui o EAD, destino. Uhum. Aí aqui só vai estar como atividade de estudo. Lá nas tags que eu vou identificar como a atividade 2 ou 3, tá? Então, atividade de estudo. Uhum. Aí, aqui tem que cadastrar, são 10 questões, por exemplo, para atividade 2. Você vai cadastrar uma por uma. Então, vai colocar a atividade Uhum. aqui, colocar o feedback, aonde vai encontrar no livro a resposta, tal, e vai salvar. Salvei, vai abrir aquelas Tá. abas Neste novamente. campo do Neste campo do enunciado, eu já coloco as respostas também. Não. Aqui você vai colocar o Só texto, o enunciado. o enunciado, a introdução, o texto introdutório, e o comando. O comando é tipo, assinale Tá. as alternativas corretas. Se for Uhum. de afirmações, por exemplo, afirmação 1, 2, 3, 4, para analisar, aí você coloca aqui. Porque eu vou te mostrar agora como que vai ficar Uhum. as alternativas. Ó, quando abriu aqui Uhum. as abas, tem o campo alternativa, porque eu selecionei objetivo de resposta única. Então, eu vou vir aqui adicionar as Uhum. alternativas para o aluno. Vou colocar essa. E importante também, às vezes, nós estamos acostumados a colocar, por exemplo, alternativa A, salvo. Não pode colocar o Uhum. A, B, C. Por quê? Essas alternativas são embaralhadas, conforme o aluno vai fazendo. Uhum. Então, pode ficar fora de ordem Uhum. o A, o B, C. Então, não precisa, tá? Adiciona, Uhum. aí vai colocar a próxima. Adiciona. São obrigatórias 5 alternativas, tá? Uhum. Coloca 5 e aqui você vai informar qual que é a correta. Então, clicando aqui nesse balãozinho, ó, essa é a alternativa correta. Aí você salva. Aí já tá. Eu Esse tenho não que precisa escrever o feedback, que eu vi que você passou ali no balãozinho que amarelo. não. Aqui não precisa. O feedback Tá. das alternativas corretas e as erradas só vai estar aqui mesmo na página inicial. Resposta esperada. Tá Lá bom. não precisa colocar não, tá? Uhum. Então eu Uhum. passei da alternativa e aqui é igualzinho para o restante. Vou preencher as tags, vou preencher a árvore, colocar aqui depois da árvore o capítulo do livro e vou salvar e enviar para validação. É bem similar também, só vai mudar Uhum. na hora que vai ter que cadastrar a alternativa mesmo. Então, não coloca a alternativa aqui nessa parte inicial, porque ela já vai estar contida aqui depois, tá bom? Tá. Uhum. Deixa eu ver se dá para visualizar como vai ficar, para te mostrar. Ó, tá pequenininho, Uhum. mas acho que dá para ver. Então, você vai aparecer para o aluno Sim. lá o texto introdutório, o comando e as alternativas já Uhum. enumeradas. Aí o aluno vai Uhum. selecionar qual que é a correta. Por isso que não aparece lá no texto as alternativas. E aí o Tá. seu feedback Uhum. também aparece depois aqui para nós, quando a gente for abrir. Alguma dúvida em relação a esse tipo Uhum. de questão? Não, só em relação à estrutura mesmo. Todas as questões que eu for elaborar, essas objetivas, tem que constar no livro a resposta, né? Tem que estar no livro a resposta. E daí tem que estar no Tá. feedback Uhum. também aonde encontrar. Essas Tá você já bom. elaborou? Ainda não, a gente tem Ah, acho que tá. até dia 17, Não, né, para eu perguntei elaborar. porque talvez você ainda não sabia dessa informação, talvez teria elaborado sem, aí eu ia ver o que poderia ser feito. Uhum. Mas eu não Não, sei não, se uhum. eu não sei se foi passado Sim. também um modelinho para você, eu posso até enviar, que tem algumas Não, possibilidades de como fazer as questões. Eu vou te mandar então, que é daí facilita esse bastante.
Tá, e aí deixa eu te perguntar mais uma coisa. Eu fiz o fórum, eu até, Certo. até vi ali que você comentou sobre a estrutura. Para o fórum, eu pedi para eles fazerem análise de correlatos no fórum. E na atividade 1, eu coloquei aquela da escala que eu te falei. Então, não sei se Uhum. tem alguma questão, eu vou mandar, né, para validação, e aí qualquer coisa a gente inverte, né, se de repente vocês É, acharem melhor. pode mandar da forma que você pensou, e aí eu vou dar uma olhada. Qualquer coisa, se você achar que não vai Tá, prejudicar em nada, a gente inverte. tá bom então. Combinado. Qualquer dúvida também pode me chamar que eu te ajudo. Porque na hora de cadastrar que Então, vai tá bom. surgir dúvida. Aham. Mas você vai me mandar a gravação, né?